Paz do Senhor, Tony. Paz, Deus te Tony. abençoe. Graças e paz, cara. Tamo junto. Diminuiu o volume. Paz, Gabi. Graças e paz, minha filha. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Paz, Douglas. Paz, Monique. Graças e paz. Tamires, vovozinha, Vinícius. Graças e paz a todos aí. Paz do Senhor, irmã Marlene, Monique, Tamires, Vinícius. Deus abençoe vocês. Graças e paz, Aline, Claudinho. Deus abençoe vocês aí. Paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor, Claudinho. A paz, irmã Rosângela. Deus abençoe. A paz, irmã Rosângela. Graças e paz.
A paz, irmão Ezequiel. Deus abençoe. A paz, irmão Ezequiel. Graças e paz aí, meu irmão. Saudade de ti, hein? Belos tempos. Jesus, né? Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Amém? Amém. Para nós começarmos, né, a nossa live, queria estar fazendo uma oração, né, Amém. inicial, para nós dar seguimento, né, aquilo que Deus já nos concebeu, aquilo que Deus já nos ordenou. Amém? Amém. Oremos então. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Eu venho te pedir perdão pelos meus pecados, pelas coisas que eu falei, que o Senhor não se agradou, as coisas que eu fiz, Pai. Limpa meu coração agora neste momento, Senhor Jesus. Que eu possa, Pai querido, estar juntamente com meus irmãos também, Pai. Nesse momento eles estão confessando a Ti. Que o Senhor também possa estar perdoando o pecado de cada filho, Pai. Que o Senhor, Pai, venha limpar os nossos corações para que a gente possa receber essa palavra. A palavra que vem de Ti, que o Senhor quer falar conosco, Pai. Venha, Pai querido, abençoar cada filho que está aqui assistindo, cada família representada, Senhor Jesus. Toma cada um nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, o nosso pastor Alberto, abençoa, guarda, livra de todo mal, cega dos inimigos, Pai querido. Toma ele, Pai querido, que ele venha falar aquilo que o Senhor ordenou, Pai querido. Pai querido, que a gente precise de palavra de ânimo, ou que seja de correção, mas que seja a palavra do Senhor, Pai querido. Que venha encher, Pai querido, que o Senhor possa, Pai, estar falando conosco, que a gente possa estar atento, Senhor Jesus. Que a gente não venha olhar para a direita nem para a esquerda, que a gente venha agora, neste momento, só olhar para Ti, Senhor Jesus. De esquecer os nossos problemas, esquecer os nossos afazeres, porque esse é o momento, Pai,
de te adorar, Pai, meu te Deus. louvar, Pai querido, estar aqui nesse momento, Pai, Jesus. te agradecendo, Pai. Muitos queriam estar, Pai, nessa presença do Senhor, muitos queriam estar ouvindo essa live, mas não pode, Senhor meu Jesus. Então, Pai, que a gente possa reconhecer, Pai, esse momento, Pai, de estar aqui agora meu contigo, te agradecendo o tempo todo, Pai, esse fôlego de vida, esse fôlego, Pai querida, esse ar que nós respiramos, Pai querido, e não agradecemos. Vamos agradecer, Pai querido, essa noite maravilhosa, Pai, na Tua presença. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos a passagem que se encontra no livro de 1 Reis 18 ao 21. 1 Reis 18 ao 21. Amém? 1 Reis 18, do 18 ao 21. 18 ao 21, que diz assim: Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaim. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azeras, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo povo e disse: Até quando coachereis entre dois pensamentos? Se o Senhor, é Deus, guie-os, e se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Amém? Amém. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Eu estava até mesmo analisando, né, sobre essa passagem. E algo que me chamou a atenção dentro dessa passagem é em relação à confiança em Deus. E também ter esperança em Deus. Quando nós falamos do profeta Elias, nós estamos falando do profeta Elias na pregação passada, comentamos. E hoje eu quero falar mais um pouco do profeta Elias. Como Deus agiu na vida do profeta Elias. No domingo foi falado em relação do chamado do profeta Eliseu através do profeta Elias. E hoje nós vamos falar em relação do chamado do profeta Elias. O que Deus fez na vida do profeta Elias. Quando falamos do profeta Elias, em relação a essa passagem, nos mostra, nos aponta uma lição que a qual nós temos que aprender. O profeta Elias nos ensina uma lição. Algo assim que ninguém jamais irá esquecer. Eu quero falar algo sobre o profeta Elias na noite desse dia. E o bom que ficasse gravado na nossa mente, no nosso coração. O profeta Elias, quando ele traz essa mensagem em relação até mesmo de estar falando, até mesmo para o rei Acabe, ele fala que o rei Acabe cogitava, né, entre dois deuses. Ele, ao mesmo tempo, ele queria agradar a Deus e, ao mesmo tempo, ele queria agradar outros deuses. E a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos fazer isso. A palavra de Deus nos mostra que só devemos adorar o único Deus, o Deus criador de todas as coisas. E eu começo a analisar alguns feitos que o profeta Elias vinha fazendo e algumas coisas que a qual nós podemos aprender dentro disso.
profeta Elias era um profeta extraordinário. Foi um profeta extraordinário. Ao ponto das pessoas confundirem Jesus, achando que Jesus era o Elias encarnado. Achando que o Elias veio, né, na pessoa de Jesus Cristo. Também o João Batista também foi confundido também com o profeta Elias. E isso me chamou a atenção, porque imagine, irmãos, nós sermos confundidos com Jesus. Imagine, ou Jesus ser confundido com nós. Nós temos que estar numa ligação muito grande com Deus. Nós temos que estar muito íntimo com Deus. É muita intimidade. E o profeta Elias tinha muita intimidade com Deus. Elias nasceu no século 9 antes de Cristo. Era uma pessoa muito simples. Elias era uma pessoa muito simples. E Deus atuou grandemente na vida dele. Ele era um homem simples e Deus agiu na simplicidade do profeta Elias. Primeiro, Deus age de forma simples nas nossas vidas. Deus age de forma simples na vida de cada um que se dedica a Ele. Deus levanta o profeta Elias. O profeta Elias foi conhecido, ou é conhecido, como profeta do fogo. Se nós começarmos a ver a passagem em relação do profeta Elias, algumas passagens, nós vamos entender o porquê que o profeta Elias é conhecido como profeta do fogo. 3 situações que nos levam a entender que o profeta Elias era o profeta do fogo. A primeira situação que a qual aconteceu, quero trazer para os irmãos, foi quando o profeta Elias se reúne até mesmo no Monte Carmelo. E quando ele chega ali no Monte Carmelo, ele desafia 450 profetas de Baal, mais 400 de Asterotes, a um duelo, para mostrar quem realmente era Deus. Mas antes disso, nós temos que entender que Deus levantou o profeta Elias. Eu falei na pregação passada sobre o chamado de Deus na vida do profeta Eliseu. E hoje eu quero falar para vocês também do chamado de Deus na vida do profeta Elias. Elias foi levantado com o propósito de Deus. A intenção de Deus foi até mesmo bater de frente e contra o rei Acabe. Primeiro que o rei Acabe, ele teve todo o ensinamento que a qual ele deveria ter, de conhecimento a Deus. O rei Acabe, uma certa parte da vida dele, ele vive até mesmo cumprindo os mandamentos que a qual Deus havia determinado. Só que teve um período que o rei Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher chamada Jezabel, ela pega e automaticamente ela veio de uma linhagem, ela veio de povos que a qual adorava outros deuses, principalmente os deuses da fertilidade. E quando Acabe até mesmo se une a essa mulher, a intenção de Acabe era realmente adorar os deuses dessa mulher, que a qual ele casou, para que a terra viesse ser fértil. Na realidade, Acabe começou a ter um entendimento que ele precisava adorar mais de um Deus, porque um Deus não era capaz de realizar aquilo que o povo precisava. E quando ele faz se une a essa mulher, ele começa a adorar outros deuses, e Deus fica chateado. Deus fica irado com essa situação.
E quando Deus fica irado com essa situação, Deus envia o profeta Elias e fala e manda o profeta Elias até mesmo profetizar e trazer algo. O profeta Elias chega para o rei Acabe. Acredito eu que de repente ele chegou até o ponto de olhar nos olhos do rei Acabe e falou assim, ó: durante 3 anos e meio não irá chover. O profeta Elias pega, vira as costas e vai embora. Ficou 3 anos e meio sem chover. Quando fica 3 anos e meio sem chover, um certo dia, o profeta Elias chama até mesmo os profetas de Baal, os profetas de Asterote, para um duelo. Porque o duelo seria da seguinte forma: aquele que clamar ao Deus, e o Deus dele descer fogo do céu, é uma forma de comprovar que Deus descerá, abrirá as portas do céu e a terra será fértil. A palavra de Deus nos mostra que os profetas de Baal ficaram pela parte da manhã adorando Baal. Ficaram a manhã toda adorando Baal. Chegava ao ponto até mesmo deles se baterem neles mesmos, se autoflagelar, se cortar. E se passaram um meio-dia e Baal não respondeu. A palavra de Deus fala que Elias chega e fala assim, olha, seria mais ou menos assim: vocês tentaram, vocês fizeram tudo, vocês clamaram ao seu Deus e o seu Deus não te respondeu. Agora, a parte da tarde é a minha vez. A palavra de Deus nos mostra que o profeta Elias manda destruir todo aquele altar, destrói todo aquele altar, refaz o altar, faz um altar novo. Eu quero trazer algo para você. Se você quer que Deus haja na sua vida, verifique como é que está o seu altar. Se você quer que Deus fale contigo, se você quer que Deus opere milagre na sua vida, verifique primeiro como está o seu altar. Primeiro é necessário você ver como está o seu altar. Se o seu altar não estiver em condições, desfaz todo o seu altar e refaz um altar novo para a glória de Deus. Amém. Elias manda desfazer todo o altar. E quando Elias desfaz todo o altar, reconstrói um altar novo. E Elias fala assim, olha, pega toda a água que vocês têm. Mas se o povo estava querendo água, Elias manda pegar toda a água. E Elias manda jogar toda a água naquele altar. Quando Elias joga toda a água naquele altar, a palavra de Deus fala que Elias não clamou. Elias só levantou os olhos para o céu e falou, Senhor, que desça fogo do céu e consome esse altar. Eu estou falando aqui agora, nesse momento. De repente o seu altar está destruído, está quebrado. Mas hoje é noite de você refazer o seu altar. E quando você refazer o seu altar, olhe para cima e fale assim, Senhor, eu sou um altar novo na sua presença. E que desça fogo do céu e que me encha da sua glória. Elias só fez essas palavras. A palavra de Deus mostra que na mesma hora desceu fogo do céu e consumiu aquele altar. Outra passagem que nos mostra. Existia um rei que estava perseguindo até mesmo o profeta Elias. E esse rei caiu do cavalo. Quando esse rei cai do cavalo, ele fica muito doente. E ele manda até mesmo 50 soldados da guarda dele e dá ordem ao capitão dele para que o capitão dele venha falar com Elias, perguntar a Elias se ele ia ser curado ou se ele iria morrer. A palavra de Deus nos mostra que esses 50 soldados foram até Elias. O capitão da guarda chega até Elias, mas chega com arrogância, não chega com humildade. Eu falei para vocês que Deus trabalhou na vida de Elias porque Elias foi humilde. Elias não foi arrogante. E quando ele chega até Elias com arrogância
E ele fala assim: ô Elias, eu sei que tu és homem de Deus. O meu rei mandou você descer comigo para que você desse uma resposta a ele. Elias responde assim, ó: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês agora. A palavra de Deus fala que na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu os 50 soldados. Esse rei não se deu até mesmo por vencido, mandou mais 50 homens. E quando esses 50 homens chegam lá, chega também com arrogância. O capitão chega até Elias e fala com Elias com uma certa arrogância, com uma certa prepotência. E Elias fala a mesma coisa. E desce fogo do céu e consome os 50 homens naquela hora. Esse rei não se deu por vencido. Manda mais 50 homens. Só que esse, que vai pela terceira vez, esse capitão, ele chega com humildade, chega até Elias e pede com humildade. A palavra de Deus nos fala que o anjo de Deus veio e falou com Elias: Elias, desça com ele e conceba aquilo que ele está pedindo. São coisas que nos mostram que Elias era homem do fogo. São coisas que nos levam até mesmo a entender que Elias era o profeta do fogo. Algo que me chamou a atenção dentro disso tudo, quando Elias até mesmo estava em situações difíceis, ele clamava a Deus, ele pedia a Deus, ele falava, algo para Deus, que Deus conseguia ouvir a voz de Elias. Eu quero falar algo para você. Deus muitas vezes ele não ouve até mesmo, não é preciso até mesmo nós gritarmos. Muitas vezes não é preciso nós até mesmo se autoflagelar. Muitas vezes não é preciso nós tentarmos chamarmos a atenção de Deus de uma forma humana. Deus quer que nós venhamos chamar a atenção dele de forma espiritual, que nós venhamos estar mais próximo dele. E isso eu comecei a entender, até mesmo porque são situações que muitas vezes nós vivemos. O rei Acabe, ele queria realmente ter algo, até mesmo que a terra fosse fértil, que a janela do céu viesse descer sobre até mesmo o reinado dele. Só que ele usou de forma errada. Ele não acreditou. Na realidade, o rei Acabe quis dar uma ajudinha a Deus. Na realidade, o rei Acabe deve ter pensado assim: se um Deus faz certas coisas, imagine 3 deuses. Rei Acabe quis fazer algo tipo assim: eu vou dar uma ajuda a Deus nessa situação. De repente, Deus não pode me ajudar em algo que eu estou pedindo aqui agora, mas o outro Deus pode. Eu quero falar algo para você. Quando o profeta Isaías até mesmo chama a atenção do povo de cogitar, ficar até mesmo adorando outros deuses, na realidade ele estava falando que o rei Acabe não tinha confiança plena e única no nosso Deus. Eu quero falar para você, quando você realmente vier pedir a Deus, peça a Ele com a certeza que a qual Ele já realizou os teus sonhos, já realizou os teus desejos, mesmo que esteja demorando. A palavra de Deus fala que levaram 3 anos e meio para chover. Eu quero dizer algo para você. De repente, você está vivendo a sua terra, a tua terra, aonde você está, o local onde você está, no seu lar ou até mesmo no seu trabalho, seja até mesmo uma terra de sequidão. Não chove durante há muito tempo. Eu quero trazer para você: não perca a esperança, confia em Deus. Não faça que nem o rei Acabe. Não divida até mesmo a sua fé com outras coisas. Mas eu te levo a você entender que a sua fé tem que estar em Deus. Rei Acabe
sofreu muito por não entender isso. Deus tem que ser soberano em todos os momentos. Amém. É o único que pode nos ajudar. É o único que pode fazer as coisas em nosso favor. Verdade. O rei Acabe não entendeu isso. O rei Acabe começou a dividir até mesmo a fé dele com outros deuses. Eu quero trazer algo para você. Independentemente que a semente que a qual você jogou ainda não nasceu porque a terra está seca, não chove durante muito tempo, mas eu quero trazer algo para você. Aguarde, espere o tempo de Deus, que em breve irá chover. Em breve essa terra que a qual até mesmo não é fértil, ela vai ser fértil, ela vai ficar fértil. Mas confie em Deus, não perca a esperança. Não pare até mesmo para poder meditar ou até mesmo pensar que outras pessoas ou outros deuses podem realizar os teus sonhos. Pense algo que eu quero trazer para você. Só Deus tem o poder de realizar os teus sonhos. Só Deus pode tornar a terra que a qual onde você está fértil. Só Deus pode abrir a janela do céu para que venha chover. A palavra de Deus nos mostra que quando o profeta Elias consegue e até mesmo derrotar os profetas de Baal, a palavra de Deus fala que ele manda um jovem subir o monte 7 vezes. A primeira vez que o jovem sobe, ele olha e não vê nada, e ele desce. Quantas e quantas vezes, de repente, você já está orando e aparentemente você não consegue ver nada. Mas eu quero falar para você, não desista, não perca a esperança, não perca a fé. A palavra de Deus fala que Elias manda o jovem subir de novo. E o jovem sobe, quando ele desce, ele fala, não vi nada. Quantos e quantos anos, de repente, você está orando por algum problema, por alguém na sua família, ou até mesmo pelo emprego, pela uma dificuldade, pela uma doença, e de repente você não vê nada. O profeta Elias manda o jovem subir pela 3ª vez, e o jovem fala que não vê nada. Mas o profeta Elias, em momento nenhum, perdeu a esperança. Em momento nenhum, ele cogitou, ele ficou questionando Deus. Em momento nenhum, ele achou que Deus não podia realizar aquilo que a qual ele havia pedido. Eu quero falar algo para você. Nunca pense que Deus não pode realizar os teus sonhos. Deus realiza sonho. O nosso Deus é o Deus que sonha os nossos sonhos. A palavra de Deus fala que o jovem subiu pela 4ª vez, não viu nada. Pela 5ª vez, não viu nada. Pela 6ª vez, não viu nada. Imagine você ficar subindo e descendo várias vezes o monte, mesmo sendo jovem. Eu creio que o jovem já estava cansado. O jovem já não aguentava mais. Eu quero dizer para você, de repente você já está orando e já não tem mais força. De repente você não tem mais fé. De repente você já não consegue nem mais orar. De repente você só abre a boca até mesmo para até mesmo chorar. As suas lágrimas são tantas que se de repente você deixar até mesmo um pano, até mesmo de chão, quando você parar de chorar, você vai até torcer de tantas lágrimas. Mas eu quero falar para você, independentemente que você já esteja cansado, já esteja pedindo há muito tempo. Ei, pense um negócio. Ainda não chegou o tempo de Deus. A palavra de Deus fala que o jovem sobe pela 7ª vez. Quando ele sobe pela 7ª vez, olha só como é que o nosso Deus é grande. O jovem fala, quando ele desce, ele fala para Elias assim, Elias, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Olha, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus não precisa de coisas grandes para realizar vários milagres. Deus não precisa de coisas grandes para realizar vários sonhos. Basta uma coisa pequena de Deus, que milagres grandes serão realizados. Eu quero falar algo para você. De repente, você está vendo o seu gigante grande demais. De repente, você está vendo o seu problema grande demais. Mas eu quero falar para você. Deus, com um simples toque, uma simples coisa, Deus pode resolver todos os seus problemas.
Deus pode realizar milagre na sua vida, na vida da sua família. Amém. Deus pode realizar milagre que você jamais possa imaginar. A palavra de Deus fala que quando ele fala para Elias que viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias fala assim, ó, ei, se prepara. Elias fala assim, ei, se prepara. Ei, quer armazenar água? Arrume local para armazenar. Elias no mínimo fala assim, olha só, vocês não imaginem a quantidade de água que vai descer. Eu quero falar algo para você. Ei, se prepare. Você não sabe a quantidade de bênçãos que irá ser realizada nas suas vidas. Ei, se prepare, que Deus tem muito para derramar sobre a sua vida, não é pouco não. Glória De repente a Deus. você vê algo pequeno vindo em sua direção. Esse algo pequeno está vindo a mando de Deus. Mas você não sabe a proporção, a quantidade de coisas que possa vir para te favorecer nesse tamanho, dessa coisa pequena, do tamanho da mão de um homem. Eu quero dizer algo para você. Ei, se prepare que as bênçãos de Deus irá chegar em sua casa. Se prepare que as bênçãos de Deus irá chegar em seu emprego, na sua família, no seu lar. Ei, independentemente do tamanho que você veja, eu quero falar algo para você. De repente você está vendo pequeno porque ainda está um pouquinho distante. Mas quando se aproximar, você vai se assustar. Você vai até tremer, falar assim, meu Deus, como pode? Meu Deus, é muita bênção. Meu Deus, é muita coisa. Eu quero falar algo para você, que para você entender na noite desse dia. Deus quer realizar os teus sonhos. E sonhos grandes, não é sonhos pequenos não. Deus quer derramar chuvas de bênção. A palavra de Deus fala aqui. O jovem fala para Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias fala assim, mas esse é o sinal que a chuva vai descer. Eu profetizo na sua vida, independentemente do tamanho. Esse é o sinal que as suas bênçãos vão chegar. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus mostra que Elias foi aquele que profetizou e que falou que não iria chover durante 3 anos e 6 meses. De repente você está passando por situações de um período desse ou até mesmo maior do que esse. Mas eu profetizo na sua vida que as suas bênçãos já estão a caminho. As suas bênçãos já estão batendo nas suas portas. Ei, tempo de sequidão acabou. Tempo de escassez acabou. Ei, tempo de infertilidade acabou. Amém. Eu profetizo nas suas vidas que você será alcançado tremendamente com as bênçãos de Deus. E não será pouco, não. Será muito. E muitos vão ficar assim, ó. Oh! Vamos fazer assim mesmo para você, ó. Oh! Mas você conseguiu? Eu quero falar algo para você. Basta só você não cogitar em outros deuses. Não pensar em outros deuses. Não pensar em outras formas. Não pensar que você pode fazer. Mas você tem que... A única coisa que você tem que pensar, que o único que pode resolver os seus problemas, o único que pode derramar chuva de bênção em suas vidas, na vida da sua família, é o Deus Criador de todas as coisas. A palavra de Deus fala que desceu uma chuva tão grande, mas tão grande, que todo Israel ficou abastecido. A terra ficou fértil. A semente era só jogar, que a semente nascia. Eu quero trazer algo para você. Ei, a sua terra irá ficar fértil, porque a chuva de bênção do nosso Deus irá descer na sua vida. Ei, não perca a esperança, não desanime, não pare no caminho, continue a sua trajetória, caminhe, porque Deus tem o melhor para você na noite desse dia. Receba essa palavra, guarde na tábua do teu coração, mas não entre pelo ouvido e saia pelo outro, não. Receba essa palavra. Eu estou falando porque eu estou vivendo o novo de Deus. E se você quer viver o novo de Deus, confie em Deus, receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para você, que a chuva dele irá cair de forma sobrenatural e que muitos irão ficar surpreendidos. Aqueles que muitas vezes estão olhando para você, hoje de repente você está para baixo, não é isso? Mas eu quero falar para você,
eles também têm que te ver quando você estiver lá em cima. Amém? E ainda tem Amém. que te aplaudir e falar: só o Senhor é Deus na sua vida. E através do seu testemunho, eles vão querer esse nosso Deus para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Queria botar um louvor aqui para nós cantarmos. Amém? Aleluia. Eu Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal Que a sua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. aleluia, Glória a Deus. Deus abençoe Glória a Deus. vocês, meus irmãos. aleluia. Deus abençoe a senhora, mamãe. Se perdirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se perdirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele.
vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu e vai chover. Aleluia. Amém. E que venha chover, né, irmão? Na vida dos irmãos, chuva de bênçãos, né? E que abra as comportas dos céus também, amém? Amém. Vamos orar? Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, por tudo que tu tem feito por nós, pela sua misericórdia tão grande em nossa vida. Deus, eu te peço, Deus, que venha chover chuva de bênção em nossas vidas. Deus, que venha abrir as comportas do céu em nossas vidas. Deus, eu te peço, Deus, que tu alcance cada irmão, Pai, que esteve ao alcance da nossa voz. Deus, e que tu chegue, Pai, até a casa deles. Chegue no emprego, Pai. Chegue na família deles. Deus, guarde e proteja, Pai, de todo mal. Deus, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, Deus, um restante de semana de bênção, abençoado. Deus, eu te peço uma noite de sono tranquila. Amém. E Deus, e que todo espírito de enfermidade caia por terra. Deus, que nenhum de nós, Pai, venha a ser até mesmo cometido de doenças, Pai. É que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam, Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Dê um abraço nessa pessoa mais linda que tiver aí do teu lado. Amém? Deus abençoe a todos, né? Cada filho aí, né, que assistiu a nossa live, abençoe a família e estaremos, né, novamente teremos nosso culto presencial, né, domingo às 9 horas e a nossa live às 18h30. Deus abençoe a todos. Amém. Fica com Deus.